Pessoal, então vamos lá, né? Um tempinho aqui que eu tô sumida, não tenho feito vídeos ultimamente, mas já tem um tempo que eu quero falar com vocês a respeito desse tema, que é quando é que nós devemos desistir de uma pessoa, tá? Eu separei aqui 6 pontos para falar com vocês, e o primeiro que eu vou dizer é quando a pessoa verbaliza que não quer mais estar naquela relação. Seja uma relação de amizade, seja uma relação de amor, seja um casamento. Por que nós não devemos insistir em ter essa pessoa na nossa vida? Quando uma pessoa ela verbaliza isso para nós, ela já pensou sobre isso durante um tempo, né? Ela já vem processando essa informação. Não é um acontecimento isolado que faz com que alguém tome essa decisão, mas é uma série de fatos, uma série de acontecimentos. E a maior parte das pessoas, elas não gostam de si mesmas. E todas as pessoas, elas têm inseguranças. Então, quando você insiste em estar na vida de alguém que já posicionou para você que não quer mais aquela relação, você se coloca abaixo daquela pessoa. E uma relação, ela é mantida por duas pessoas que estão em posições de igualdade. Uma pessoa, ela não se relaciona com alguém que está acima nem abaixo dela, ela não consegue nem enxergar essa pessoa, tá? Por isso que nós falamos que as pessoas encontram pessoas que vibram na mesma frequência, na mesma energia, né? Uma pessoa que vibra em uma frequência, ela não vai encontrar uma que vibra em outra diferente, elas não vão se conectar. Então, quando você deseja algo, você precisa começar a se tornar aquilo que você deseja. Mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas precisam estar em sintonia. Então, quando você começa a insistir e implorar para que alguém fique com você ou se mantenha naquela relação com você, você está se jogando para baixo, você está se colocando abaixo daquela pessoa. Você diminui a sua autoestima, você perde o seu brilho e muitas vezes aquela pessoa ela não considera que ela vale muita coisa, às vezes ela não acha que ela vale um pão com ovo. Imagina você valer menos do que aquela pessoa que não se considera nem um pão com ovo, digamos assim, né? Você se joga lá para baixo, o cocô do cavalo do bandido, como se diz. Então, nós não devemos insistir para que a pessoa ela se mantenha na nossa vida. Se é uma relação que você deseja ter, uma relação, por exemplo, um casamento que se findou, o que você precisa fazer é restaurar a si mesmo ou a si mesma em primeiro lugar. Eu lembro que quando eu mais o meu marido nós nos separamos há uns anos atrás, eu ainda não entendia sobre isso. Eu sabia, mas eu não entendia. E eu lembro que eu, durante um tempo, insisti para que nós retomássemos a relação. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: volta a ser feliz. Eu me apaixonei pela sua alegria, entende? Eu tava muito mal na época. E aí nós nos desconectamos. Eu comecei a olhar para mim, cuidar de mim, retomar a minha felicidade. E aí, um ano depois, quando eu tava assim, muito bem, que eu estava no auge da minha alegria, ele retornou, né, para me buscar, para falar comigo. E aí, nesse momento, eu já não tinha mais tanta certeza se eu queria, percebe? O que antes eu queria a todo custo, no outro momento, quando eu já estava bem, eu falei, opa, vamos com calma nisso aqui, porque eu estou avaliando se eu quero. Percebe o movimento diferente?
Então, se você finalizou uma relação e tem o desejo de retomar essa relação, cuide de você. Cuide de você. Restaure a sua energia, restaure o seu poder, a sua alegria, a sua luz, a sua vivacidade, a sua felicidade. Esse é o principal. Segundo ponto, tá? Quando uma pessoa considera que o meu tempo é menos importante. Eu particularmente detesto quando alguém faz isso comigo, né? Eu lembro que isso aconteceu comigo há alguns anos atrás, em uma relação de amizade com uma pessoa muito querida. Nós combinamos um encontro, eu cheguei lá, ela não estava, e eu tinha só 1h30, que eu estava bem no meu horário de almoço. Ela não estava, e ela chegou faltando, assim, 40 minutos. Eu andei uma longa distância para me encontrar com ela, e pude estar na presença dela uns 10 minutos. E ela não estava, por quê? Porque ela foi numa papelaria tirar xerox. Sendo que ela tinha o dia todo para fazer isso, ou seja, naquele momento eu vi uma bandeira vermelha. Continuamos a amizade, e aí nós marcamos um encontro um tempo depois e ela simplesmente me deu o bolo. E não me pediu desculpas, não me justificou. Na verdade, ela me justificou que estava chovendo muito e que ia ficar difícil ela sair. Só que estava chovendo para mim também. Né? Ela poderia ter me avisado um pouco antes que ela não iria, porque tinha chovido o dia todo. Mas não, ela esperou eu chegar no local para dizer que não iria. Então, ela estava considerando que o tempo dela era mais importante, mais valioso do que o meu. E essa amizade não se manteve mais. Porque a partir de então eu comecei a perceber que era uma relação unilateral. E esse é o terceiro ponto, tá? O que é uma relação unilateral? Que só um procura. Só você procura aquela amizade. Só você vai atrás daquela amizade. Se você para de procurar, ela vai vir atrás de você. Isso serve para relação de ficante, de namoro, tá? Você é aquele ficante que sempre você que manda bom dia, sempre você que chama para sair, sempre você que tá insistindo para manter a relação. Será que isso vale a pena? Para você manter uma relação que se você não procurar, a pessoa não te procura de volta? Isso vale a pena? Tá? Nós temos que ter esse senso de que só nós estamos mantendo aquele peso, né? Você dá 3 passos e a pessoa dá meio. Um dos segredos dos relacionamentos é você manter a reciprocidade, tá? As relações, elas precisam ser recíprocas. Quando a pessoa só quer a sua companhia, quando ela não tem mais ninguém. Então, né, todas essas situações já aconteceram comigo, né? Vou trazendo aqui situações que já aconteceram comigo. Eu tive uma colega no trabalho, até bem recente, que ela nunca almoçava comigo, nunca me convidava para almoçar nada, mas quando ela tava sem as amiguinhas dela, ela me chamava. Ai, Camila, me espera, você vai me deixar almoçando aqui sozinha? Eu lembro de um dia ela falar isso pra mim. Aí eu olhei e eu pensei, mas eu sempre fico almoçando sozinha, né? Então, e aí, a pessoa, ela te convidou porque ela priorizou a sua presença, ela realmente deseja a sua companhia, ou ela está te convidando porque ela não conseguiu ninguém melhor? Aquele convite que chega lá no sábado à noite, né, da pessoa que esperou para ver as possibilidades, a hora que viu que não tinha mais ninguém, te chamou. Será que isso está acontecendo com você? Então repense. Esse aqui é o quarto ponto. Eu acho que ele, assim, é o mais gritante de todos, né? Do que nós não devemos aceitar aí na nossa vida. Quando a pessoa, ela não te respeita.
ela diminui a sua autoestima. Ela diz que você não é boa o suficiente, não é bonito o suficiente, que você não é suficientemente inteligente para poder conseguir aquele cargo, aquela vaga. Ela desfaz de você para se sentir grandiosa, entende? A pessoa, ela quer se sentir grande, ela se sente um merda, né? E aí, para ela se sentir maior, ela precisa subjugar alguém. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e diminui a sua autoestima para poder se sentir melhor consigo mesma. Isso acontece muito, muito, muito. Ela não responde as suas mensagens, ela faz calúnias contra você, ela mente sobre você, aumenta coisas, fala mal de você para os outros, não te respeita. Pra que manter uma pessoa dessa por perto, tá? Só te procura quando ela precisa. Esse é o quinto ponto. A pessoa nunca te procura pra nada, mas quando ela precisa de um favor, aí ela te liga. Ela não manda uma mensagem, um bom dia, não quer saber como é que você tá, não tá nem aí. Mas quando ela precisa de você, aí ela te manda mensagem, e ela te procura, e ela te liga, né, pra cuidar daquela criança, né, cuidar daquele filho dela, pra poder pegar um dinheiro emprestado com você. Então, essas foram as pessoas que eu lembrei, tá? Tudo isso são pessoas que nós não devemos manter por perto na nossa vida, são pessoas que fazem mal para nós. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, Camila, mas se eu não mantiver essa pessoa por perto, eu vou ficar sozinha. Antes ficar sozinha, porque você mantém a sua autoestima elevada. Você mantém o seu amor próprio, isso é o que você tem de mais importante na sua vida. É o que faz você ganhar dinheiro, sabe? É o que faz você ter bons relacionamentos amorosos, é o que faz você ter boas amizades, você sentir que você tem valor, que você é capaz, e isso não partir do olhar de um outro. Você não precisar que o outro te valide para que você se sinta merecedor. Você mesmo conseguir se validar apesar do olhar do outro. É o que você tem de mais rico e de mais importante na sua vida. Então, se tem alguém na relação com você que não traz para você esse senso de valor, tá? Que você tá constantemente se sentindo mal ali naquela relação, aquela pessoa que às vezes suga a sua energia, né? Lembrei de mais uma aqui. Você chega naquele lugar, você começa a se relacionar, a conversar com aquela pessoa, batendo aqui no microfone toda hora, né? Talvez vai dar um barulhinho aí. Você começa a conversar com aquela pessoa e você não se sente bem. Você sente que você não se sente confortável, você fica travado, entende? Você não consegue ser você. Então, aquele ambiente não é um ambiente que tá te acolhendo. Você acha mesmo que a pessoa, né, o amor da sua vida vai fazer você se sentir dessa forma o tempo todo em alerta? O tempo todo, né? Desconfiado, será que eu falei a coisa certa? Será que eu tô agindo da maneira certa? Será? Nós não somos perfeitos. Nem sempre nós vamos falar a coisa certa, nem sempre nós vamos agir da maneira certa. E sabe de uma coisa? A beleza tá nisso aí, né? Você poder olhar para si mesmo e se aceitar independente das suas falhas e dos seus erros. E é sobre isso, né? Então esse é o caminho do amor próprio que nós devemos seguir. E hoje eu faço muito isso na minha vida, né? Eu faço muito isso. Para mim, eu tenho muita facilidade em deixar que as pessoas, não quer estar na minha vida, meu querido. Já ouviu aquela música da Ana Carolina?
Pois então vai, a porta esteve aberta o tempo todo, sai. Se a pessoa não quer estar, não tem tempo para me responder, só me critica, sabe? Não tem reciprocidade, não me procura, me deixa esperando, sabe? Me dá bolo, né? Fala para mim, olha, eu não quero mais estar nessa relação com você. Vai, então vai. Vai com Deus, vai com Deus. Tá? Então é isso. Nós precisamos buscar fortalecer a nossa autoestima, ter uma liberdade, não ficar dependente do outro, nem emocionalmente e nem financeiramente, para que a gente consiga dar sustentação para nós mesmos, porque no final das contas é a gente com a gente. Tem coisas que ninguém pode passar por nós, somos só nós que passamos. Tem situações que ninguém pode fazer por nós. E é isso aí. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. O vídeo tá ficando longo e um beijo para vocês e até um próximo vídeo.